Olá pessoal, tudo bom? A gente vai dar início hoje à aula, tá? A última aula bônus do nosso curso, que é sobre coleta de sangue, tá bom? Essa coleta, na verdade, chamam de uma arte, né? Porque coletar, ela é uma arte. Por que eu falo isso? Porque vocês vão ver que envolve vários e vários processos, tá? E que, se você não tiver cuidado, você acaba com essa arte, que são justamente os interferentes. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor mestre Hudson Pimentel Costa, sou biomédico e juntos nós vamos ficar falando, né, sobre a teoria desse processo tão importante, né, para os exames, que é a coleta de sangue, tá bom? Antes de começar as minhas aulas sobre coleta, eu sempre recomendo esse livro aqui, né, que na verdade é um manual, né, que é um manual que até o nome já fala, Coleta de Sangue Venoso, Recomendações da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e de Medicina Laboratorial. Nesse manual, ele nos traz todas as informações importantes para uma coleta bem sucedida, tá? E a coleta de todos os tipos, tá? Desde sangue de coleta do sistema a vácuo, do sistema com seringa, enfim, de estudo. Além disso, ele também traz o que nós temos de interferência, ou seja, aquilo que pode interferir dentro, né, desse processo de coleta ou colheita de sangue, né, do nosso paciente. Antes de mais nada, eu vou aqui apresentar para vocês algo que é necessário. Necessário para quê, professor? Para que a gente colete sangue. Então, quais as condições ideais para que a gente faça uma colheita bem sucedida? Primeiro, uma sala iluminada e ventilada. Né? Isso aqui é importante. Por quê? Iluminada por conta que eu vou ter que ver visualmente, né? Às vezes a gente não vê, né? Mas eu vou ter que ver a veia do paciente, né? Porque eu disse que às vezes a gente não vê, porque a gente só vai sentir, mas essa sala iluminada, ela serve para você ter um norte, né? E ventilada por quê, professor? O paciente ele não pode estar sob situações de estresse, tá bom? Então, a sala ventilada ajuda a desestressar o paciente, né? Também tem outros motivos relacionados à biossegurança, mas a gente pode falar sobre isso mais à frente, né? Uma pia, caso seja necessário a lavagem de algum material, tá bom? Até mesmo se o paciente se sujou um pouquinho na hora da coleta de sangue, enfim. Então, serve para várias e várias situações. Cadeira reta com braçadeira regulável ou até mesmo uma maca. Isso aqui é um sonho, né, gente? Muitos e muitos locais onde a gente trabalha não tem esse privilégio de ter essa cadeira com braço regulável e essa maca. Mas a gente consegue dar o nosso jeito, né? Na maioria das vezes, né? A gente consegue se sobressair adequando algumas situações, tá bom? Garrote. Professor, o que é esse garrote? Esse garrote, gente, é algum material, tá, que eu utilize, tá, para pressionar o braço do paciente, né? Essa amarra, para falar a verdade, ela serve para deixar a veia do paciente mais saliente, né? Essa veia mais saliente ajuda justamente na visualização. Esse garrote ele pode ser de diversos materiais. Esse aqui, a maioria deles são de borracha, tá? Isso aqui é uma borracha mais trabalhada, tá? E também tem outros, né? Como esse daqui, né? Que é uma borracha. Ela falar assim, é mais primitiva um pouquinho, mas ela é muito boa, tá? Eu acho esse soro aqui, né? O pessoal chama de soro, um dos melhores, porque realmente ele é firme e desempenha o seu papel bem feito, tá bom? Então esse garrote, a gente vai falar mais sobre eles também, porque ele envolve outras problemáticas. Algodão, né? Esse algodão, ele serve para fazer a higienização do paciente, né? E também para estancar o sangue. O álcool iodado ou
a 1%, né, com iodo, ou álcool etílico a 70%, eles têm o papel de higienização também, tá? A gente vai ver o porquê da utilização e como fazer essa higienização do paciente antes da colheita. Agulhas descartáveis, tá? Seringa, né? Como eu tenho aqui na mão, uma seringa também descartável, tá? E também o nosso sistema a vácuo, né? É uma forma de coletar, sistema a vácuo, tá? Coloco uma agulha aqui, certo? Como está aqui, coloco uma agulha e depois só coloco um tubo aqui e faço a colheita do paciente. Eu vou explicar isso aqui mais detalhado lá para frente, mas isso aqui também é uma forma de coletar. O que eu quero falar para vocês é que nem em todos os locais, né, esse suportezinho aqui, ele é descartável. A agulha, gente, ela é rosqueável, tá bom? A agulha, ela vem toda guardadinha, tá, no suporte, e eu só giro, né, abro e rosqueio nesse outro suportezinho aqui. Em muitos laboratórios, clínicas, o pessoal não descarta esse suporte, faz apenas uma higienização e reutiliza, tá? Mas segundo os manuais, esse suportezinho aqui, ele também é descartável. A agulha, ela sempre é descartável. Estou falando desse suportezinho aqui transparente, tá bom? Tubos de ensaio com tampa, que são esses tubos aqui que nós estudamos em outras ocasiões, né? Tubos com anticoagulantes, ó, tá aqui um anticoagulantezinho aqui na parede do tubo, tá bom? Pinça, pipetas, etiquetas para identificação, caneta, recipiente de boca larga com parede rígida, né, e tampa, contendo hipoclorito de sódio a 2%. Isso aqui muitas vezes é substituído pelo nosso tão querido Descartex, tá? Avental, máscaras, luvas descartáveis, né, que aqui é a parte dos EPIs, e estante para tubos, né, para dar esse suporte. Só que, antes da gente começar realmente a falar sobre esse sistema de coleta, como coletar, o passo a passo, eu vou passar para vocês uma coisa que vocês jamais devem esquecer, tá? Jamais vocês devem esquecer disso. Que é o quê? O que é que deve ser feito antes da coleta de sangue? Gente, existem várias etapas antes de você introduzir a agulha no paciente. Agora, a principal para mim é vocês pegarem uma canetinha, tá? E colocarem o nome do nosso paciente, tá? Tem alguns tubos que vêm com espaço para colocar o nomezinho aqui, tá? Tem outros que não tem, mas você pode pegar uma etiqueta e colocar aqui. Enfim, o importante é você identificar o tubo com o nome do paciente. Então, vocês, analistas, futuros analistas, técnicos, enfim, nunca esqueçam. A amostra que chegar no seu laboratório sem nome é igual a descarte. Tá? Você descarta, mas eu acho que é de fulano e tal. Não. O laboratório não tem tempo para achismo, tá bom? Então, todo e qualquer coleta, tubo que chegar no seu laboratório, material biológico que chegar no seu laboratório, precisa ser devidamente identificado, tá certo? Algumas instituições, né, escrevem nome, número de registro, data de nascimento, sexo, data da coleta. Outras, tá, vem apenas códigos, né? Códigos que muitas vezes são esses códigos de barras, tá? Que em laboratórios que possuem um sistema, né, de automação interfaceado, né, interfaceamento, é só eu ler esse código de barra aqui com a pistola, tá? E aí ele já dá todas as informações. Quando o laboratório ele tem essa vantagem, né, de ter esses códigos de barra, já sai muitas vezes o exame que é ser feito e o tubo que deve ser coletado. Além disso, traz informações sobre o paciente, né? Traz a data aqui. Isso aqui eu peguei um exemplo na internet, 2010, tá? Um pouquinho mais antigo. E aqui o código do paciente, né? O código em números, e aqui o código em barra. E aqui o nome e a idade. Só que nesse código aqui, ó, ele tem tudo do paciente, data de nascimento,
o sexo, se ele toma algum medicamento, enfim, tudo que eu colocar lá na parte de cadastramento do paciente pode ser acessado pelo esse código de barra aqui, tá bom? E aí nós chegamos nos sistemas de coleta. De modo geral, nós temos dois principais sistemas de coleta de sangue venoso, tá bom? Falando de sangue venoso, falar de sangue arterial não. Primeiro, o sistema de coleta a vácuo, né? Esse sistema de coleta a vácuo, eu até falei para vocês, tá? Como é que a gente organiza ele, né? O que é que faz parte dele, uma agulha, um suporte, tá? E o tubo a vácuo, tá bom? Eu vou falar muito sobre ele ainda. E o outro sistema é o sistema com seringa, tá? Que é o sistema... não é o mais utilizado, mas é o que é mais conhecido, vamos falar assim. Porque o mais utilizado, ele é o sistema a vácuo, tá certo? Professor, por que esse sistema a vácuo ele é o mais utilizado? Porque ele é o mais barato e porque também ele é o mais rápido. Uma vez que, se eu tirar na coleta, se eu tirar no sistema a vácuo, o sangue ele vai diretamente para o tubo, tá bom? Coloca aqui e o sangue vai diretamente para o tubo. Se eu coleto na seringa, eu preciso coletar e depois eu vou colocar esse sangue aqui dentro do tubo, tá bom? E claro, existe uma forma correta de colocar, né, o sangue aqui dentro. Aqui, gente, ó, sobre os calibres das agulhas, tá? Existem alguns cuidados na hora que a gente vai fazer a escolha do calibre, certo? O calibre tem que ser de acordo com o acesso. Eu não posso colocar um calibre muito grosso, sendo que a veia é bem fininha, tá? Os mais utilizados são os calibres 21 e o 22. Quanto menor aqui é esse número, tá? Maior é o calibre, tá bom? Calibres maiores devem ser utilizados em acessos visíveis. Calibres menores devem ser usados em acessos mais delicados. Ah, professor, mas eu posso usar o menor em todos? Não, é bom que machuca menos. Gente, é ruim, porque calibres menores aumentam o tempo de coleta, tá? E estimulam hemólise e microcoágulos. Até tem aqui uma informação, 29% das coletas, o material utilizado não é escolhido de forma adequada, tá? Então, você tem que ver como é que está o seu paciente, como é a veia daquele paciente, como é o calibre da veia daquele paciente, para aí você escolher uma agulha adequada, tá certo? Aqui, outro exemplo aqui de agulha é o scalp, tá? O scalp tem scalp para coleta no sangue venoso e também tem scalp para coleta sangue venoso, para o sistema a vácuo, tá? E também para o sistema com seringa. Todos esses dois aí dá para utilizar scalp, mas o scalp tem que vir, né, de acordo com cada sistema. Começando aqui, gente, a falar sobre o sistema de coleta a vácuo, tá bom? Esse sistema de coleta a vácuo, como eu falei para vocês em outros momentos dessa aula, ele conta com a agulha, tá? Com um suporte. Esse suporte aqui pode ser de diversas maneiras, tá bom? E com o tubo, tá certo? Só esses três equipamentos fazem parte do sistema de coleta a vácuo. E, pessoal, existem vários tipos de agulhas para essa coleta a vácuo, tá? A primeira é essa daqui. Essa primeira aqui, como diz aqui no slide, agulhas para coletas múltiplas, que é essa coleta aqui com o sistema a vácuo. 25/7, essa daqui. Ela também é chamada, né, de calibre 22. E ele vem aqui, calibre 22. Se vocês estão vendo aí direitinho. Em geral, ela é preta. Ela o que? A agulha? Não, esse suportezinho aqui é preto. Usualmente, ela é indicada para pacientes geriátricos, pediátricos e pacientes com acesso venoso difícil. Já a outra agulha, ela é 25/8, tá? Ela é um pouquinho mais grossa, tá? O calibre dela é 21. E, em geral, ela é verde. Ela é usualmente indicada para pacientes
com bom acesso venoso. É a agulha de coleta múltipla de sangue a vácuo mais utilizada. Que é essa daqui, gente, ó. O suportezinho dela é verde, tá? E o calibre, ó, bem bonitinho aqui, ó. Deixa eu ver, bem pequenininho o nome aqui, ó. Calibre 21, tá bom? E aqui os locais para você escolher, né, a nossa venopunção. Normalmente, gente, é sempre bom você procurar primeiro nessas veias, tá, que ficam na altura do cotovelo, que também é chamado, tá, de fossa artecubital, tá bom? Então, ó, o local de preferência para as venopunções é a fossa, né, aliás, antecubital. Na área anterior do braço, em frente, abaixo do cotovelo, onde está localizado um grande número de veias, tá? E que essas veias relativamente estão próximas à superfície da pele. Normalmente é utilizado, né, a veia cefálica, tá? Pode ser ela mediana, principalmente, ou a veia cefálica nessa altura aqui, tá certo? Mas qualquer uma dessas veias aqui que estejam melhor amostradas, vamos falar assim, para você, você pode coletar. E claro, lembrando que o melhor local é nessa região aqui. Outra região que nós podemos escolher, gente, é no dorso da mão, tá certo? Essa daqui, esse local de punção não deve ser a primeira escolha, tá? Então, quando as veias daquela região, né, antecubital anterior está indisponíveis ou inacessíveis, nós podemos utilizar, ó, as veias do dorso da mão, tá? Para essa venopunção. Veias na parte inferior do punho, né, não devem ser utilizadas porque, assim como elas, os nervos e tendões estão próximos à superfície da pele, nessa área. Então, o que eu dizer aqui? Que essas veias aqui, muitas pessoas tentam coletar nessas veias aqui. É fácil você achar um tendão, vai doer mais, nervo vai doer mais, tá? Além do mais que se você pode também acertar uma artéria aqui, e já não vai ser coleta venosa, vai ser uma coleta arterial. Normalmente, gasometria pode ser feita nessa região aqui. Aqui, gente, é só dizendo que também existem outros locais que são alternativos, tá? Essa foto aqui, ó, traz o desenho de um pé de um paciente, tá? Então, locais alternativos, tais como tornozelo ou extremidades inferiores, não devem ser utilizados sem a permissão do médico, né? Devido ao potencial significativo de complicações médicas. Por exemplo, flebites, trombose e até mesmo necrose tissular, tá certo? Aqui, pessoal, eu tenho algumas histórias sobre isso aqui, mas, de modo geral, pacientes que têm difícil acesso, né, principalmente pacientes que têm problemas renais, que têm retenção de líquido, é difícil coletar nessas áreas características. E aí, a gente precisa achar algum canto alternativo, tá? E muitas vezes são nas extremidades do corpo, pé, recém-nascidos na cabeça, tá? Só que a gente precisa ter algumas atenções. Que atenções são essas, professor? Punções arteriais não devem ser consideradas como alternativa da punção venosa, pela dificuldade da coleta. Então, muitas vezes o paciente tem a veia ruim, mas a artéria dá para você coletar. Só que isso aí não pode ser considerado uma alternativa, porque a coleta do sangue arterial ele é bem mais complicado. E se isso acontecer, né, como diz aqui, ó, isso deve ser considerado apenas mediante autorização do médico assistente, tá bom? Então, precisa ter autorização e também precisa ter profissional qualificado para fazer esse tipo de coleta. Falando qual tipo de coleta? Coleta arterial, tá bom? De um modo geral, sempre a primeira escolha para exames de rotina é o sangue venoso naqueles locais que eu citei para vocês anteriormente, tá bom?
E aqui nós chegamos no passo a passo, né? Do passo a passo de como coletar o sangue do nosso querido paciente. Primeiro, verificar se o local da coleta está arrumado. Precisa organizar o seu material de coleta. Depois, que eu falei para vocês que é importante, identificar o paciente e o pedido médico. Depois, acomodar o paciente, tá certo? Aqui, aquelas poltronas chiques, né? Que é utilizada para a coleta de sangue, tá bom? E aqui alguns materiais. A imagem está um pouquinho borrada porque eu peguei do livro, tirei um print, tá? E aumentei aqui. Mas dá para ver aqui o sistema, né? Não dá para ver ruim, mas a gente tem uma imaginação aqui que isso aqui pode ser um scalp. Aqui as nossas agulhas, tá? O nosso suporte, o nosso cartex. E aqui o nosso arsenal de tubos. E aqui o nosso garrotinho que parece com o que eu trouxe aqui, não é isso? Depois, preparar o material a ser utilizado no paciente. Verificar o pedido de exames. Identificar o estudo do paciente e informar o procedimento ao paciente. Ou seja, dizer o que é que você vai fazer. Depois, você vai higienizar suas mãos, calçar as luvas, garrotear o braço do paciente, amarrar o braço do paciente, tá certo? E localizar a veia. Fazer a antisepsia, tá bom? O que é essa antisepsia? É aquela limpeza e higienização que eu falei anteriormente. Existem duas formas de fazer essa higienização, né? Essa antisepsia. Você pega um algodão, né? Embebecido de álcool, tá? Não precisa ser bem encharcado, só umedecido mesmo. E você pode fazer a limpeza do local do paciente, né, onde você vai coletar, em movimentos de cima para baixo, virando a superfície, a face do algodão, tá? Ou em movimentos circulares, sempre de dentro para fora, né, a fim de não contaminar novamente aquele local. E aí eu vou realizar, né, aqui eu estou falando da coleta a vácuo, tá bom? Coleta a vácuo diz para vocês, nós temos a agulha e o suporte. Aqui, só abro o suporte, encaixo aqui, rosqueio, tá certo? Retiro aqui a minha agulha, tá? E com o bisel sempre para cima, professor, o que é o bisel? Essa parte aqui furada da nossa agulha, tá? Eu vou lá com um ângulo de 45 graus, tá? Achar a veia do paciente. Sempre eu tenho que ir de acordo com a veia. Como assim de acordo com a veia? Se a veia ela está em uma posição mais reta, eu vou introduzir a minha agulha, tá? Em um movimento mais reto. Se a minha veia está virando mais para um lado, eu vou virar um pouquinho mais a minha agulha para um lado, tá certo? Para você ir de acordo com o caminho da sua veia, tá certo? Depois que eu achar a veia do paciente, eu vou pegar o meu tubo, tá? Já com achado aqui a veia do paciente, e vou pressionar aqui. E esse tubo aqui, ele não tem ar dentro, é um tubo a vácuo. Esse tubo a vácuo, ele vai fazer o que nós chamamos, né, de sugar a veia do paciente. Como assim sugar, professor? Sugar. Por quê? Por que sugar? Porque ele vai puxar com a força do vácuo que ele tem dentro, tá? O sangue do paciente. E aí eu vou realizar a troca desse tubo, né? Porque eu posso tirar esse tubo e colocar outro de acordo com o pedido médico. E claro, existe uma sequência correta para eu colocar esses tubos aqui, tá certo? Professor, qual é essa sequência correta? Aí a gente viu na nossa aula passada, lá de bioquímica, tá? Que tem toda a sequência correta para coletar esses tubos, tá bom? E depois que eu fizer a coleta, depois que eu terminar de coletar, por exemplo, esse paciente só tem um tubo de hemograma. Então, eu vou lá, acho a veia do paciente, coloco o tubo de hemograma. Tiro o primeiro tubo, tiro depois o suporte, né, junto com a agulha da veia do paciente. O que é que eu vou fazer depois? Homogeneizar, né? Por que homogeneizar os tubos, como fala aqui
no último tópicozinho aqui. Porque, gente, ó, não sei se vocês estão vendo aí, mas reparem bem aqui. O anticoagulante, nesse caso aqui, ele não está no fundo do tubo. Ele está na parede do tubo. Então, tem que fazer com que o sangue, ele se misture com todo esse anticoagulante. E para mim fazer essa mistura, eu preciso fazer essa homogeneização. Muitas literaturas falam que é de 2 a 10 vezes. Eu recomendo que você faça de 3 a 5 vezes. Já é mais do que suficiente, tá bom? Aqui, gente, ó, justamente o que eu falei, tá certo? Aqui, essa tabela, ela é bem legal. Ela diz o grupo de anticoagulantes, né, os aditivos, e o quanto de inversões eu preciso fazer, né? Com gel separador com ativador de coágulo, de 5 a 8 vezes. Tubos com gel e heparina, de 8 a 10 vezes. Tubos com aditivos, né, com aditivos do tubo siliconizados, né? Não é necessário fazer a homogeneização. Vou pegar aqui o do hemograma. O do hemograma, como falei para vocês, o EDTA, certo? Ele pede de 8 a 10, tá? Se for o citrato, de 5 a 8. O de heparina, tá? É de 8 a 10, tá? E aqui outros tubos com elemento de traço, né? EDTA ou heparina, de 8 a 10. Mas, gente, aqui é importante vocês saberem essa tabela aqui. No entanto, quando é para hemograma, eu sigo sempre aquela recomendação, tá? De 3 a 5. Bem feitas, tá? Claro que não pode, aliás, ser rápido, porque pode causar a lise das hemácias. Então, devagarzinho aqui, ó, seguindo essas recomendações aí, para o hemograma especificamente, eu faço 5 vezes, que já resolve o nosso problema, tá certo? Aqui é mais do passo a passo, só que aqui já é com a parte final, né? A parte final do nosso exame, né? Soltar o garrote, tirar a agulha e realizar a compressão no local da punção com gases ou algodão seco por 1 a 2 minutos. Então, assim que você tirar o sangue do paciente, tá? Você precisa pegar um algodão seco, não precisa ser algodão úmido com álcool, tá? E fazer a pressão aqui. Deixa o paciente com o braço ereto, tá? Por 1 a 2 minutos. Não diga para o paciente que não é para ele ficar tirando sangue. O paciente que você coloca o algodão aqui, ele forma um pouquinho aqui de sangue, ele começa a tirar. Forma mais um pouquinho de sangue, começa a tirar. Não, isso aqui, esse processo que eu falei agora vai atrapalhar a coagulação, tá certo? Então, você deixa aqui pressionado de 1 a 2 minutos, realmente fazer a compressão. Outro detalhe, o paciente, ó, ele não pode dobrar o braço. Por quê? Porque pode ocasionar o extravasamento de sangue entre a veia e a pele. Esse extravasamento de sangue entre a veia e a pele vai causar o que nós chamamos de hematoma, tá certo? Descartar a agulha em local apropriado, tá? E a orientação quanto à compressão que eu falei agora há pouco, tá certo? O sistema com seringa, gente, ele é bem semelhante, tá certo? Eu pego aqui a minha seringa, eu não vou abrir para não desperdiçar o material, tá bom? Mas o bisel para cima, ângulo 45 graus, só que aqui eu vou precisar puxar o sangue, né? Eu puxo o meu êmbolozinho aqui e ele vai puxar o meu sangue. Depois que eu fizer, que eu colher o sangue, aí eu tiro da veia do paciente, tá? Faço aquela compressão, tá? Faço todo aquele cuidado com o paciente e depois eu vou colocar esse sangue que está na minha seringa no meu tubo, tá certo? Depois que eu fizer isso, como é que eu vou fazer isso, professor? Primeiramente, eu tenho que tirar a minha agulha, tá certo? Muitas vezes aqui a gente faz uma coisa que não é recomendado segundo a NR32, que é reencapar a agulha, tá? Segundo a NR32, nós não podemos reencapar a agulha. Só que nós, na análises clínicas, temos uma diretriz, tá? Que
que concede, né, o poder, a possibilidade, né, falar assim, de reencapar a agulha. Só que é com uma técnica apenas, que é a técnica de pesca, tá certo? Qual técnica de pesca é essa, professor? Você coloca a cápsulazinha da agulha, né, a cápsulazinha da agulha em uma superfície plana e vai lá com a seringa para colocar ela lá. A cápsulazinha é essa daqui, gente, ó, que eu falo. Coloca em a superfície plana, normalmente é em uma mesa, tá? E vai com a agulha e encaixa ela com uma mão só, tá bom? Com a mão apenas e depois retira a agulha. Por que retirar a agulha, professor? Porque eu não posso colocar com a agulha diretamente no meu tubo, porque pode causar a lise das hemácias, tá certo? Muita gente faz isso, ó. Só fura aqui esse suportezinho aqui e coloca o sangue aqui dentro, mas isso pode causar hemólise, tá? Quebra das minhas hemácias. E o que é que eu faço? Depois que eu tirar a agulha, tá? Eu abro o meu tubo e coloco, certo? Coloco o meu sangue pela parede do meu tubo, tá? Coloco a minha seringazinha aqui, ó, e coloco e derramo, vamos falar assim, né, o meu sangue pela parede do meu tubo do meu tubo de coleta. Depois que eu fizer isso, cuidadosamente, tá, gente? Eu tampo o meu tubo novamente e faço aquela homogeneização que eu falei para vocês anteriormente. A posição, tá certo? Vou falar aqui sobre algumas informações importantes na hora da coleta. Posição do paciente, sentado em uma cadeira própria para a coleta. Isso aqui é a cadeira mais humilde, né? Não é aquela que eu mostrei para vocês, mas também serve, que é uma beleza. E o paciente também pode estar deitado, né? Que é muito comum em pacientes que estão hospitalizados, né? Pacientes que estão em processo internado no hospital, recuperação de alguma doença, precisa fazer exame, enfim. Quando é deitado, normalmente são nessas circunstâncias, tá bom? Angulação da agulha, gente, ó, sempre no ângulo de 45 graus, tá certo? 45 graus. E o bisel sempre para cima, tá bom? Bisel é o quê? Essa partezinha aqui que tem um buracozinho na agulha que faz com que o sangue flua, tá bom? Uma coisa que eu falei lá atrás para vocês sobre o torniquete, tá? O uso correto do torniquete não é só eu amarrar o torniquete e pronto, não. Como é a forma certa? 8 centímetros acima da punção. Ou seja, 8 centímetros da região onde você escolheu para coletar. Ah, professor, mas eu vou ter que pegar uma régua e medir sempre 8 centímetros? Não. Qual é a dica que eu dou para vocês? Vocês pegam 4 dedos de vocês e colocam, né, na região que você vai coletar, tá certo? Coloca 4 dedos. Esses 4 dedos acima é onde você vai amarrar o garrote, tá bom? Pedir que o paciente feche a mão, tá, para evidenciar a veia. E é importante, gente, nós sabermos que a gente precisa ter um tempo específico para o garroteamento. Muitos livros dizem até 1 minuto, outros livros dizem, né, até 2 minutos. O que é que eu recomendo para vocês? Não deixar mais, tá? Não deixar o torniquete, né, mais do que 2 minutos. O ideal é que seja de 1 minuto a 2, nunca mais do que isso. O laço para cima, mas isso aqui é um detalhe, tá certo? Eu gosto de utilizar sempre o laço para baixo, porque eu acho mais fácil. O laço é esse aqui, gente, ó, que a gente faz no nosso torniquete. Aqui o laço está para cima. Eu gosto mais do laço para baixo, porque eu acho, né, mais fácil da gente tirar. E não dar tapas. O que é não dar tapas, professor? Dar tapas no paciente? Porque tem gente que pensa que para a veia se evidenciar melhor, eu posso fazer isso aqui, ó. Dar tapinhas. Não, não posso, tá certo? Porque isso aqui vai causar o acúmulo de leucócitos nessa região aqui, tá bom? E vai dar interferência no meu exame. Antisepsia, gente, ó. Umedecer o algodão no momento da coleta. Tem gente que pega um monte de algodão, tá?
e molha todo de uma vez. Gente, o álcool ele é volátil, tá certo? Então, eu preciso fazer esse umedecimento do algodão somente na hora da coleta, tá certo? Justamente porque esse álcool ele é volátil e ele pode evaporar em questão de minutos, tá bom? E se eu deixar lá por muito tempo, não vai servir de nada essa antisepsia. Antisepsia, ó, do centro para fora, como eu ensinei para vocês, ó, de dentro para fora, ou, né, uma forma que eu utilizo mais é aquela de cima para baixo, trocando uma face do algodão para não pegar duas vezes naquele mesmo local. Esperar a secagem, que dura em média de 30 segundos. Eu não posso assoprar, ou seja, depois que eu fizer a antisepsia, eu não posso, vai ficar um pouquinho molhado? Vai, mas eu não posso fazer assoprar para secar mais rápido. Por quê? Eu estou sujando novamente, tá bom? E também, depois que eu fizer a antisepsia, eu não posso mais tocar naquela região, tá bom? Aqui, pessoal, é uma coisa muito importante para vocês, que são situações que propiciam o hematoma. Ou seja, com certeza vocês podem ser, ou vocês conhecem as pessoas que normalmente vão fazer um exame de sangue e sai toda roxa de lá, tá certo? Quais são os principais motivos? Primeiro, veia frágil ou muito pequena em relação ao calibre da agulha, ou seja, não escolheu bem o calibre da agulha. A agulha ultrapassar a parede posterior à veia a ser puncionada. Até eu trouxe aqui esse exemplo aqui, ó. Tem pessoa que coloca muito fundo a agulha, né? E vai passar da veia. Passando da veia pode causar uma lesão, e essa lesão pode causar hematoma. A agulha ultrapassa... falei isso aqui, né? A agulha perfura parcialmente, tá? Perdão. A veia, não penetrando completamente, ou seja, você coloca a agulha, ela faz uma abertura na veia, mas não entra toda. Ou seja, é o oposto disso aqui de cima. Eu coloco a agulha de forma incompleta. Diversas tentativas de punção sem sucesso. Ou seja, aquelas situações onde o coletador fica procurando a veia do paciente, ou então tenta muitas vezes no mesmo local, vai causar microlesões. Essas microlesões vão formar aquele roxão. Pressão inadequada aplicada no local da punção após a coleta, tá certo? Aqui, gente, é só falando sobre o blot stop, né? A parada de sangue, que é aqueles adesivozinhos aqui. Normalmente é da cor da pele e para criança são aqueles coloridos, tá? É uma alternativa para fazer o sangramento parar, tá certo? E aqui eu falo sobre os locais que devemos evitar a venopunção. Primeiro, áreas com terapia ou hidratação venosa. Isso aqui é importante, até colocar de outra cor, porque tem gente que pensa que pode coletar sangue aonde o paciente tem acesso para medicamento. Não, gente, não é recomendado, tá certo? Porque ali, naquela região, o sangue ele vai estar diluído com soro, com medicamentos, enfim, tem que ser evitados. Locais com cicatrizes de queimadura, tá? Áreas com hematomas, perto de lesão e também, gente, ó, membros próximos de mastectomia, cateterismo ou algum procedimento cirúrgico, tá? Se alguém tem algum desses procedimentos em algum lado, tá? É recomendado que você colha do outro lado, tá bom? Ok, gente, essa era a nossa aula, tá bom? Aqui eu abordei algumas informações importantes, né, sobre esses sistemas de coleta, tá certo? Nós vamos ver ainda muito mais sobre isso aqui na nossa prática, tá? Mas, de forma geral, era isso daqui que vocês precisariam saber do básico, né, da teoria de coleta sanguínea. Então, junta isso aqui com a nossa parte lá da bioquímica com os tubos, junta isso aqui com a parte que vocês já sabem do hemograma, os cuidados que precisam ter, e aí a gente fecha com a nossa prática, tá? Com a nossa prática realmente da mão na massa, tá bom? Então, eu agradeço vocês por terem assistido esse vídeo até aqui e até breve. Abraço!